É muito importante que nós estejamos sempre atentos àquilo que Deus tem para falar conosco, não apenas nos momentos de culto. É lógico que isso aqui é importante, nós termos aí as nossas mentes, nossos corações voltados para o que a palavra tem para nos apresentar. E, contudo, Deus fala de várias maneiras. Deus fala através da pregação, Deus fala através do louvor, Deus fala na oração, Deus fala através das pessoas, né, com as quais você se relaciona no dia a dia. Deus chama a sua atenção, Deus cobra você através de uma criança, através da natureza. Deus está sempre falando de uma certa forma ou de outra. Se nós não estamos ouvindo é porque nós estamos desatentos. Esta é a verdade. Porque quando nós olhamos para o céu, principalmente quando estamos ali no cristalino, né? No cristalino, que é um lugar que, quem sabe, né, Ricardo? Podemos estar muito em breve, né? Então, quando ali, conhece o cristalino? Depois do Araguaia atravessa ali o Cocalinho, já foi lá, né? Então, eu estou falando porque o Jonas tem um retiro lá, né? Muito bom. E então, principalmente quando você está num lugar onde não existem as luzes da cidade para atrapalhar, você começa a ver o céu de forma diferente, é ou não é? O céu na cidade é e o céu, não que o céu mude, né, gente? Mas a maneira como olhamos, a maneira como vemos, e parece que quando estamos assim, pode abaixar um pouquinho a reprodução, só um pouquinho. Porque senão eu fico querendo ouvir ela, sabe? Eu vou ouvir ela e paro de falar. Então, quando nós estamos neste lugar próprio, né, que é nessa área rural, ali longe da cidade, às vezes longe do tumulto das pessoas, ali é a oportunidade que nós temos de olhar mais para o céu, e a gente vê melhor as estrelas, e aí a gente começa a ver ali as Três Marias, né, o Cruzeiro do Sul. Quem mais que o céu forma que a gente consegue ver aí? Você que é lunático, eu ia falar, você que é lunático, né? Não, lunático não, você que é apaixonado pelo céu. Vênus, vê Vênus, olho nu, né? A estrela o planeta Vênus. Então ali o Cruzeiro do Sul, vê aquelas formações, né? Aqui na cidade a gente não consegue ver. Então, significa que Deus não está mostrando para a gente aqui na cidade? É isso, gente? Não é. Deus está mostrando para a gente o céu todos os dias. O sol, as estrelas, a lua, eclipses, né? Deus está todo o tempo mostrando para nós as belezas que Ele criou, a natureza, as árvores, né? Tudo isso, às vezes, um brotar de uma pequena ramo, um raminho brotando ali num cimento, né? Num lugar que foi concretado. Tudo aquilo mostra que a vida, ela supera qualquer obstáculo. E é isso que nós temos que entender, que Deus está falando conosco todo o tempo. Em especial, Deus fala conosco através da pregação. Por quê? Porque a pregação transmite às pessoas o que a palavra de Deus tem para nos dizer. E é o que nós temos, todas as nossas EBDs, todos os nossos cultos de domingo à noite, é isso que nós temos para apresentar para a família Unidos. E se vocês que estão conosco, né, a gente sempre faz esta afirmação, se você sentir bem em nosso meio, seja bem-vindo sempre, né? Eu sei que o Jonas, ele congrega nas assembleias, né? Nas Assembleias de Deus, e sentindo bem, é bem-vindo sempre, as portas estão abertas, não temos limites, né? Então vamos aqui para um texto, para que nós possamos compreender um pouco mais, está em João capítulo 5, João capítulo 5, nós vamos do verso 36 ao 47, vamos ler 11 versos, 36 ao 47 é o Evangelho de João, e o Evangelho de João não é
o João Batista. Ah, pastor, eu já sei disso. É porque às vezes temos pessoas que não sabem e precisam ser alertadas, né? O Evangelho de João não é o João Batista. Este João é o mesmo que escreveu as cartas, tá? Primeira, segunda e terceira carta de João. Quem é esse João? É aquele que foi à ilha de Patmos, ou seja, o apóstolo, é chamado de o apóstolo amado, né? E João tem esse termo acerca de si por causa dele mesmo, né? Porque no Evangelho de João que ele mesmo se mostra como o discípulo amado, né? Então, ele devia ser bem assim, ele devia gostar muito de si, né, João? Porque ele chega e fala, olha, o discípulo amado, ele mesmo falando dele, né? O discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça ali no peito de Jesus, aquele que estava ali na crucificação, e Jesus aponta assim, olha aí, ó, a sua mãe, né? Apontando para Maria, né? Mostrando, falando, ó, ela vai cuidar de você. Então é interessante, assim, a história bíblica ela vai trazendo essas narrativas, e o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo. Antes, a gente entende que ele foi escrito antes, mas pode ser que ele tenha sido escrito também, mais ali por volta do ano 90, né? A gente pensa que foi escrito antes da ilha de Patmos, mas pode ser que ele tenha escrito junto com as cartas, né? Mas o importante é que nós temos aqui o Evangelho de João, o apóstolo, o discípulo amado. E João, capítulo 5, do verso 36 ao 47, tenta ajudar a irmã Santina, às vezes ela está precisando de ajuda, não? Ela tem água aí? Ah, tá, achei que ela não tinha. Tem água aí, né, irmã Santina? Precisar de ajuda, só fala assim, socorro, Jesus. Achei que ela não tinha água, o irmão Célio já está cuidando dela ali. Crise de tosse, gente, isso acontece, né? Não se assustem, às vezes isso acontece. O verso 37 de João, capítulo 5, e eu vou começar no 36, vamos acompanhar juntos? Eu tenho um testemunho maior que o de João. Deixa eu só explicar. Esse João que ele está citando é o João Batista, tá? Jesus está falando assim, eu tenho um testemunho maior que o de João. Ele está se referindo a João Batista. O autor do Evangelho é João, o apóstolo. Só para a gente ficar mais fácil nos sintonizar aqui. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Isso tudo é Jesus falando. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Jesus falando do Pai. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou, que é Jesus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Esse verso 39 é muito conhecido, e principalmente na João Ferreira de Almeida, ele traz essa colocação, não diferente, mas da forma que vocês talvez venham compreender melhor. Como é que a João Ferreira narra mesmo isso aqui? Quem tem uma João Ferreira aí? Isso. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam. Vocês viram quem é o Jonas? E olha que esse ainda não é aquele, viu, que foi para Nínive pregar. Ele é quase. Irmão Jonas. Você viu? Examinais as Escrituras. Essa é João Ferreira. Eu estou lendo na NVI. Examinais as Escrituras, né? Porque cuidais ter nela a vida eterna. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês acerca desse verso 39, né? João 5, 39. Quando ele fala assim, examinais as Escrituras, ele não está dizendo assim, olha,
examinem. Só para nós entendermos melhor o que Jesus está extraindo ali dos judeus, de forma geral. Está falando com fariseus aqui, está falando com saduceus, está falando com sacerdotes, está respondendo os próprios discípulos. Então ele está ali conversando com os judeus. Então quando ele chega no verso 39 aqui, ele diz assim, examinais as escrituras, examinais as escrituras. Ele não está dizendo examinai ou examinem. Se eu estivesse dizendo examinem, ele estava pedindo para os discípulos, ou em especial que ele estava colocando essas palavras, era para os fariseus, era para os saduceus, era para os sacerdotes, era para os judeus que não estavam conseguindo receber Jesus como Messias. Então quando ele diz examinais as escrituras, ele está dizendo assim, vocês sempre examinam, vocês sempre leem, vocês sempre procuram. Vocês têm examinado as escrituras. Vocês têm lido. Vocês têm elas em suas mãos. Não é falta das escrituras. Observe o que isso está querendo dizer. Em outras palavras, está dizendo assim, não é falta de vocês lerem. Então o que Jesus estava falando? Que os fariseus, saduceus, sacerdotes, judeus, eles eram disciplinados na palavra. Eles liam. Só que eles não liam apenas a Bíblia, né, que a gente chama do Antigo Testamento, que era a Bíblia de então, né, o Novo Testamento não estava escrito. Então ele estava se referindo às Escrituras, ele se referia ao Antigo Testamento. E quando ele fala, examinais as Escrituras, ele dizia, vocês judeus são disciplinados em ler, vocês examinam, vocês procuram, vocês leem. Aí ele diz assim, porque julgais ter nelas a vida eterna. Eles liam as Escrituras, a Torá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto livro da Bíblia, e todos os livros proféticos, né? Salmos e os profetas maiores, profetas menores. Por que eles liam e eram disciplinados? Porque eles entendiam que nelas estavam contida a vida eterna. Dali eles extrairiam o conhecimento da vida eterna. Então é isso que Jesus está dizendo em João 5,39. Ele está dizendo, vocês examinam, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E aí Jesus afirma, e são elas mesmas, ou seja, são estas escrituras que testificam de mim. O que esse verso 39 está falando? Vocês leem, vocês examinam, vocês entendem que nela está contida a vida eterna. E aí ele vem e diz assim, e o que é engraçado é que são estas escrituras que vocês leem que testificam de mim. Estranho, né? Vocês leem, vocês entendem que nela está contida a vida eterna, e nesta mesma escritura que vocês tomam o tempo de vocês lendo, buscando, examinando, nela está contido acerca de mim. Está falando de mim. E por que será que vocês não veem? E aí eu volto agora para a NVI, verso 39. Olha a maneira como ele coloca. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E aí Jesus afirma, e são estas mesmas escrituras que testemunham a meu respeito. Estranho, por que eles leem tanto as escrituras e não vê Jesus lá? Por que eles não veem os profetas testificando de Jesus? Por que eles não veem Moisés apontando para Jesus? Por que eles não veem o princípio da criação, lá, capítulo 1, 2 e 3, apontando para Jesus? Por que eles não veem o livro profético de Isaías apontando para Jesus? Jeremias, Malaquias, Zacarias, Daniel. Isso diz, o teor do verso 39, verso 40 é isso. É engraçado, vocês leem tanto. Vocês examinam, vocês buscam, vocês estudam cuidadosamente e não conseguem ver a Bíblia se referindo a mim. Aí ele diz no 40, contudo vocês não querem vir a mim, para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer,
se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único, como crer? Se ficam simplesmente buscando glória uns dos outros, aceitação uns dos outros, ser aceito, não ser rejeitado, não ser excluído do grupo, não ser deixado, estão em busca de glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Por que Moisés acusa eles? Moisés não era vivo, Moisés não estava ali. Por que Moisés é quem acusa os judeus e acusa constantemente os judeus? Por que Jesus usa esse termo? Moisés que fará o trabalho da acusação, do castigo, de mostrar para vocês onde vocês estão errando. Porque Moisés já havia deixado todos os escritos, principalmente o Pentateuco, principalmente aquilo que eles chamavam de Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, apontando para Cristo, apontando para um cordeiro real, apontando para uma Páscoa ou para um cordeiro pascal que viria a realizar uma vez por todas aquilo que eles realizavam anualmente. Então, quem que acusa realmente o indivíduo? É o pastor? É o irmão? Quem acusa não só judeus, mas a todos aqueles que não querem receber Cristo como seu Salvador? É a própria palavra de Deus. Então, quando você for acusado e disciplinado pela palavra de Deus, não é o homem que está fazendo, mas é a própria palavra de Deus. E hoje nós temos o Novo Testamento. Jesus tinha naquele momento que ele estava pregando somente o Antigo Testamento, por isso ele disse: Moisés é quem os acusa, é onde vocês estão colocando as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, é interessante, né? Leem Moisés, examinam as Escrituras, estudam cuidadosamente, e Jesus diz assim: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Amém. O ser humano, ele sempre tem mais facilidade de acreditar naquilo que já está escrito, que é considerado como sagrado. Moisés foi um homem, Elias foi um homem. Quando eu digo foi um homem, eu digo como todos nós, no sentido geral. Não que todo mundo seja homem, mas vamos falar de ser humano. Moisés foi um ser humano, nascido de uma mulher, de uma relação de homem e mulher. Elias, nós não temos ali na Bíblia a linhagem genealógica dele, mas a Bíblia fala em Tiago, no Novo Testamento, que ele foi um homem como todos nós. A Bíblia deixa isso claro. Elias foi um ser humano, como todos nós, sujeito às fraquezas, a pecar, a errar, e no entanto, ele soube usar a palavra em favor daquilo que era necessário que acontecesse. O que Tiago está falando? Se Elias era um homem como você, como eu, um ser humano, você também pode fazer o que Elias fez. É isso que a Bíblia está dizendo, e nós não temos que nos assustar com isso. A Bíblia está dizendo que vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Em que sentido? No sentido de criar. Quem criou os céus e a terra? Deus, o Pai. Ele criou, Jeová. Então, e o que nós podemos fazer? Ser co-criadores, criar como Deus. Uma cura, conforme já foi lido aqui, uma cura de um câncer, uma cura de uma diabetes, uma cura de seja qual for a doença, um problema, às vezes, psíquico, emocional, ali você recebe uma cura. O que significa isso? É você crendo que você é um co-criador ou um criador de algo necessário para que você viva a vida que Deus te deu para viver com abundância. O que significa isso? Você crê que você pode criar células
saudáveis. E não duvide disso. A Bíblia está recheada de textos mostrando isso. Mas o que eu tenho aqui nesta manhã, dentro do texto que nós acabamos de ler? Perguntas. São perguntas. E sabe qual que é a conclusão que eu chego quando eu faço perguntas assim? Eu fico todo o tempo fazendo perguntas, não é questionando Deus. Fazendo perguntas que ainda eu não tenho respostas. Para ver se eu encontro essas respostas dentro da palavra de Deus. E nós temos algumas perguntas que eu considero as perguntas mais importantes da nossa vida. E às vezes a gente pode elencar 1, 2, 3, 4, 5. Quais são as perguntas mais importantes que um ser humano pode fazer acerca de si mesmo? Quais são as perguntas que você, como ser humano, entende que precisa fazer acerca de si mesmo para se conhecer melhor? Porque nós vimos aqui, dentro do texto que acabamos de ler, Jesus mostrando quem ele era, os fariseus, os sacerdotes não entendendo quem ele era, mesmo estudando as Escrituras. Então, o fato de estudar, de ter a Bíblia na mão, não significa que nós tenhamos toda a revelação daquilo que nós precisamos, porque é o Espírito Santo que mostra. E quando a gente fala mostra, a gente fala de revelar. O Espírito Santo convence. Isso é mostrar, isso é revelar, isto é desvendar, tirar a venda, tirar as escamas dos olhos. O Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito Santo convence da justiça, do juízo. O Espírito Santo é o Paráclito divino. O Espírito Santo é aquele que conforta nas horas de dor. O Espírito Santo é aquele que traz paz no momento da enfermidade. O Espírito Santo é aquele que acalma no momento da dificuldade. É o Espírito Santo. Então onde eu busco o Espírito Santo? Ora, busco o Espírito Santo dentro de você. Porque quando você buscar o Espírito Santo dentro de você, e você encontrar o Espírito Santo dentro de você, aí vai fazer sentido você congregar. Aí faz todo sentido. Porque as pessoas vão congregar em busca do Espírito Santo, e o Espírito Santo não está lá no lugar. O Espírito Santo está dentro de nós. Jesus diz: eis que eu estarei convosco em vós até a consumação dos séculos. Eu não tenho que sair procurando o Espírito Santo de igreja em igreja. Eu tenho que procurar o Espírito Santo dentro de mim primeiramente, para que então eu possa ser plantado numa comunidade, ao ponto de eu mostrar para as pessoas que o Espírito Santo está em mim, e que eu posso compartilhar deste Espírito Santo com os demais. Estou de igreja em igreja, à procura de quê? Do Espírito Santo. Não vai achar. Mas quando você tiver o Espírito Santo, aí você pode deixar-se plantar. Cuidado com, como é que chama? O transplante, né? Cuidado com o transplante. O que é transplante? Eu mesmo furar um buraco ao meu redor, nas minhas raízes, e falar: vou me transplantar para outro lugar. Aqui eu não encontrei o Espírito Santo. Aí vai para outro lugar, também não encontrou, só encontrou pessoas imperfeitas. Vai para outro lugar. E se transplanta de um lugar para outro, até que enfraquece tanto, que aí vai cair, vai se sujeitar a ensinos, falamos isso acho que na semana passada, de homens, de demônios, e vai, conforme Romanos capítulo 1, Paulo fala que essas pessoas são entregues tanto aos seus próprios desejos, né, aos seus próprios transplantes, que é vedado. Aí, na verdade, eles são vendados. Eles têm os olhos tapados. Para quê? Para que eles possam continuar seguindo seus próprios desejos e não encontrem mais, ao ponto de chegar no nível de irmão de Jacó, Esaú, ao ponto de chegar na situação de Esaú, que clamou pelo arrependimento com lágrimas e não encontrou mais. Por quê? Porque tentou fazer de si mesmo aquilo que ele achava. Somente Deus pode nos transplantar.
E vocês têm essa experiência. Não foi vocês que furaram um buraco ao redor e saíram. Deus transplantou vocês. Principalmente a grande maioria que está aqui na igreja. É Deus. É como um agricultor ir lá e... Eu estava vendo uns pés de jabuticaba bonito, a Denise mostrando, uns pés de jabuticaba grande, 20 anos. Eles vendendo, né? Eles tiram assim, coloca num lugar, né, próprio e vende aquilo. E a pessoa vai e transporta para onde ela quer. Tá, aquele pé de jabuticaba, ele já não vai ter mais aquela força que ele tinha do primeiro plantio. Gente, isso é natural. Não estou dizendo que vai morrer. Ele vai ali para aquele outro lugar. Se aquela pessoa fala, mudei, comprei outra chácara, vou levar o pé de jabuticaba, ele já vai mais frágil. Ao ponto de chegar, talvez, um momento que ele venha produzir frutos raquíticos ou nem produzir mais. E talvez esse seja o ponto, fazendo essa analogia, em que o ser humano já não consiga mais produzir frutos. Então deixa que Deus te plante, deixa que Deus te convença, deixa que o Espírito Santo te convença. Não procure. Agora, uma coisa que nós precisamos estar muito atentos, eu não tenho que procurar perfeição numa igreja. Pessoas são imperfeitas, em que sentido? Não quer dizer que elas são más. Imperfeitos para os meus olhos, porque às vezes eu gosto de uma cor, aquela pessoa já não gosta. Aquela pessoa, ela acorda um certo horário, eu já acordo outro. Estava vendo uma briga, porque 2 padres não estavam concordando com o horário de rezar o terço, né? Um queria rezar 4 horas da manhã, e o outro disse que 4 horas da manhã é o horário que ele está com o sono mais pesado. E aí as pessoas, mas você tem que acordar, porque o evangelho é renúncia, não sei o quê. Falou, não, mas não me faz mal nenhum, eu não rezo às 4 e rezo às 6 da tarde, e ainda tem minha mãezinha ali do lado. Isso é o debate, né? Em torno de rezar às 4 e o outro não rezar, e que eles tinham que rezar junto e tal. Falei, puxa, interessante, né? Como as pessoas querem que todo mundo seja igual. Deus fez dos seres humanos um jardim, onde tem uns que dormem 6 horas, tá bom, outros dormem 7 horas de sono, que eu estou dizendo. Dormem 6 horas de sono, tá bom, outros 7 horas, tá bom, outros 8 horas, tá bom, outros precisam de 9. Aí quem dorme 6 fala, preguiçoso. Não é. A ciência mostra que existe um ciclo circadiano para cada ser humano, e cada um depende de um tempo de sono para recompor ali o seu organismo. Isso é natural de cada ser humano, gente. E a Igreja Unidos em Cristo, um dos propósitos da Igreja Unidos em Cristo é mostrar para cada indivíduo que está sentado aqui, para todos nós estamos aqui, cada um de nós temos uma maneira de agir, de comer, de falar, de dormir. Você dorme de lado, que chato, eu durmo de costas. Gente, vamos respeitar o que as pessoas fazem, contando que aquilo não vá contra os princípios e os valores contidos na palavra de Deus. Mas a gente fica inventando tanta coisinha. Poltrona, Deus quer, uma pessoa falou isso, Deus quer banco de madeira sem encosto. Eu não queria fazer parte da sua igreja. Mas lá na África tem, eles usam. Gente, vamos ser racionais, maduros. É lógico que para uma igreja funcionar não precisa de poltrona, lógico. Na verdade, eu diria para essa pessoa, você não precisa de casa para sobreviver, você pode ir para debaixo da ponte. Não é? Precisa? Não precisa. Você falar assim, não precisa de casa para viver, você vai dizer que quem vive debaixo da ponte é um sobrenatural. Não, esse é ser humano e vive. Mas por que nós temos uma casa? Porque nós temos condição de comprar. Não, você não precisa de porta na casa. Precisa ou não precisa? Precisa de porta, mas você ora todo dia para dormir, cadê a fé? Gente, a gente depois tem que trazer uma pregação sobre fé para entender que tem mais fé irracional do que uma fé realmente baseada na palavra. Tem tanta fé irracional. Na verdade, irracional, não que uma fé precisa ter razão, não que você precisa sentir a razão, mas uma fé irracional no sentido assim, eu não uso trancar o meu carro. Por quê? Porque eu oro para Deus guardar. Isso é fé? Que Deus pede para nós? Isso é fé? Não, eu não preciso.
Eu não preciso de telhado, porque quando chover eu vou pedir para Deus não deixar chover em cima de mim. É ignorância. Então nós temos que entender o seguinte: eu estou sentindo muita dor, mas é dor demais. Mas eu não vou no médico para saber o que é, porque eu estou orando e Deus vai me curar dessa dor. Bom, vamos ser prudentes. A dor está grande, procura um especialista. Por que eu digo para você procurar? Porque se existe aquele especialista, se Deus deu sabedoria para um grupo de pessoas, para pegar os seus livros, estudar, procurar nos conhecer por dentro fisicamente, é porque Deus quer que nós vamos lá nele perguntar o que está acontecendo. Não podemos dizer que a medicina é do diabo. Nós podemos dizer que existe, sim, uma indústria médica, uma indústria farmacêutica que não pensa nas pessoas como seres humanos, mas como cifras. Podemos dizer isso. Mas não quer dizer que não existam aqueles que estão interessados em ver você bem. Então, quando a gente faz perguntas, e eu lendo este livro pensei assim, gente, você sabe que é mais difícil lendo um livro, né? Lendo este livro, não é a Bíblia, eu estava lendo um livro. Eu me esqueci o nome do título, mas eu não quero nem falar o nome do título, porque eu não quero indicá-lo, não quero indicar como leitura. Mas eu estava lendo, não que seja ruim, não. Porque às vezes eu falo um nome de um livro aqui, todo mundo, pastor, eu não gostei. Eu falei, mas nem indiquei, só citei o nome. Eu falei para você ler. Pastor, que coisa ruim que o senhor... Então, vou até evitar dizer os nomes dos livros que eu leio, porque as pessoas pensam que eu estou indicando, forçando a ler. Não precisa ler, não. Mas lendo, eu fiquei pensando assim, é mais difícil não crer em Deus do que crer em Deus. Aí você vai dizer, lógico, para você que é um cristão, muito mais fácil. Mas só que quando a gente olha pelo lado de um ateu, de alguém que, talvez eu esteja falando de alguém que trabalha com você, talvez eu esteja falando de alguém que mora debaixo do mesmo teto seu, talvez é um amigo, talvez é um parente, talvez é um filho, talvez é alguém que diga assim, olha, eu não creio que Deus exista. E quando a gente fala ou ouve, né, quando a gente ouve alguém dizer isso, a gente precisa saber o que falar. Como é que nós falaríamos para alguém que chega e fala assim, prova para mim que Jesus existe, ou existiu. Aí você fala assim, pastor, a gente não precisa disso. Gente, nós estamos aqui para quê? Para pregar o Evangelho. Se alguém perguntar para você, para provar para ele que Jesus existiu, e você não souber falar, você não souber evangelizar aquela pessoa acerca de Jesus, muito provavelmente você ainda não esteja vivendo o propósito pelo qual você foi criado para viver. E é onde vem as perguntas, para que eu estou aqui? De onde eu vim? De onde eu vim? Por que estou aqui? Como devo viver? Como devo diferenciar o bem do mal, o certo do errado? Como? Como que o cristão deve viver? Nós sabemos responder? Se alguém chegar e perguntar assim, como é que os cristãos vivem? O que comem? Como dormem? Com quem conversam? Como se divertem? Como que o cristão se diverte? Aí você vai falar, não, o cristão não se diverte, o cristão dorme muito pouco, porque 4 horas da manhã tem que acordar para rezar o terço, e tem muita dificuldade de fazer com que o lazer seja gostoso e saudável. Sempre que vai para um lazer, já fica com a mente assim, totalmente ali na defensiva. Não podia estar aqui, porque o cristão não se diverte, o cristão não pode sorrir, o cristão não tem momentos de alegria na vida. Gente, é tão interessante ler os evangelhos e ver que Jesus, quando ele estava ali respondendo aos fariseus, aos saduceus, ele estava dizendo quem ele era, por que ele estava ali, qual era o propósito da vida dele ali. Se alguém chegar em você e disser assim, olha, eu não creio que esse Jesus tenha sido real,
Você tem tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus para provar, porque quando Pedro fala assim, esteja pronto para falar a razão, o motivo da fé que você tem em Deus, Pedro vem nos alertando, esteja pronto. Como que você vai estar pronto? Esteja preparado. Quando alguém chegar e você comemora a Páscoa, de que forma você comemora a Páscoa? Você sabe responder? O que é Páscoa para você? A Páscoa é a morte de Jesus. É? Páscoa é a morte, Páscoa é a ressurreição? É isso? E se alguém assim mais esclarecido disser assim, ei, mas você não sabia que a Páscoa é uma festa judaica que surgiu lá, quando saíram do Egito, e então eles celebraram ali, matando um cordeiro, passando nos umbrais da porta o seu sangue, comendo o pão sem fermento, com ervas amargas, calçados os pés com sandálias, para saírem rápido do Egito, para alcançarem a terra prometida? Não é isso que é a Páscoa? Então por que vocês pegaram emprestada a Páscoa? Nós não pegamos emprestada esta festa da Páscoa, senão nós estávamos aqui na semana passada matando o cordeiro, comendo pão com ervas amargas, trazendo todo aquele ritual. Nós não pegamos emprestado a Páscoa judaica, nós entendemos que o nosso Salvador e Criador, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi a ponte entre a Páscoa judaica e Ele sendo o Cordeiro Pascal. Não que nós venhamos comemorar uma Páscoa apenas numa data que ninguém tem certeza, mas nós lembramos nesta semana da morte, sepultura e ressurreição de Jesus. E então isso representa que na semana de Páscoa, há 2000 anos atrás, isso aconteceu lá. Não foi a ressurreição de Jesus que intitulou Páscoa, foi a saída do povo de Egito, mas na semana da Páscoa, na festa judaica da Páscoa, a gente entende que há 2000 anos aproximadamente, Jesus foi morto, sepultado e ressurreto. E aí a gente pega esse período e leva a nossa mente a pensar mais nestas coisas, no sofrimento. Nós precisamos estar atentos a responder a razão da nossa fé. Não podemos simplesmente ir à igreja e pensar que aquilo que foi falado não é necessário. Tudo que está sendo falado é necessário. Para quê? Para elevar o seu conhecimento, e elevando o seu conhecimento, gente, o nosso nível de fé só acontece com a elevação do conhecimento ou com uma experiência de vitória, como aconteceu com Davi. O que aconteceu com Davi? Matou um urso. O que aconteceu com Davi? Matou um leão. O que significa isso? Experiência de vitória. Ou seja, trouxe o conhecimento a Davi que ele era capaz. Quando você chega ao ponto de ter o conhecimento que você tem capacidade para vencer qualquer prova que surgir à sua frente, isso eleva o seu nível de fé. Então, experiência de vitória e conhecimento tem que elevar o seu nível de fé. O que nós estamos fazendo em toda a EBD? Fazendo com que o conhecimento seja mais difundido e que você possa absorver este conhecimento para quê? Para poder narrar, falar para as pessoas qual a razão, qual a justificativa da sua fé. Então alguém chega e diz, mas eu não creio que esse Deus que você crê seja real. Ah, pastor, eu não tenho que saber responder isso. É as coisas que nós mais devemos saber responder, porque é a estas pessoas que o Pai procura. São as pessoas que estão realmente desviadas, são do caminho de Deus, não é desviadas da igreja, é desviadas dos caminhos do Senhor, são pessoas que estão distantes do compromisso da palavra. Então quando alguém chega e diz, eu não sei crer como você, como que você vai instruir essa pessoa a crer no mesmo Deus que você crê? Estava conversando com o meu garoto, o Lucas, mais velho, e dizendo para ele, olha filho, você tem que começar a saber responder o que as pessoas te perguntarem acerca do Evangelho. Eu tenho certeza que a maioria de nós, como já aconteceu comigo, de pessoas me perguntarem, e lógico, eu não preciso saber de tudo, nem você,
Mas tem certas coisas que é básico para que nós saibamos, para que nós possamos responder, para que nós possamos também falar. Irmão Edson. Um professor ateu. É o que o irmão Edson está falando, é o seguinte, que ele tinha um professor ateu e que eles conversavam, né? Era um diálogo, né? Então, aquele confronto assim que, em outras palavras, o que o irmão Edson está dizendo, é que ele não é contra a ciência, o irmão Edson não é contra a ciência, mas ele vai com a ciência até o ponto em que a ciência concorde com aquilo que são os nossos princípios e valores, né? E é exatamente isso. Então, nós não somos anti-ciência, tá? Não somos anti-ciência. Às vezes, em algumas pregações, se isso soar dessa maneira, nós não somos. Nós acreditamos que a ciência e a fé caminham paralelamente, elas não se encontram realmente, é difícil porque a ciência precisa do pressuposto fático, do fato, do visível, para provar algo. A fé não. A fé precisa do pressuposto fático, do fato, daquilo que precisa ser visível para acontecer? Não. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, eu não preciso ver para ter fé. A ciência precisa. A ciência precisa E é ruim a ciência? Não. Não é que a ciência seja ruim. Se nós tivermos o equilíbrio entre a ciência e a fé, nós vamos entender que elas caminham juntas como os trilhos de um trem. Elas caminham paralelamente, nunca vão se encontrar, mas elas duas juntas vão conduzir a humanidade. E é exatamente isso. Porque quando você se submete a um exame, seja ele qual for, principalmente de imagem, aquele exame você precisa acreditar na ciência para acreditar que aquele exame está trazendo realmente uma imagem correta daquilo que está lá dentro de você. Se você não acredita na ciência, é melhor não fazer aquele exame, porque se você acreditar que aquele raio-x, que aquela tomografia está mostrando realmente aquilo que está dentro de você, se você acredita, isso pressupõe que você acredita na ciência. Então, a gente parte disso aí, a gente precisa começar a fazer perguntas e entender que a Unidos em Cristo não combate a ciência. Mas, conforme o Edson disse, a partir do momento em que Charles Darwin, em 1845, viajou aí num navio e monitorando espécies, passarinhos, tartarugas, bichos, e ele chega à conclusão que o ser humano veio de uma ameba, aí esta ciência é a ciência que deve ser combatida, é a ciência periférica. Não é aquela ciência que realmente sustenta como um raio-x que mostra ali, ó, isso aqui é ciência, ó. Bateu a chapa, é a prova do que seu osso está quebrado ou não está quebrado. Às vezes as pessoas, irmão Edson, vão falar assim, não, mas o nosso universo, ele criou-se do nada, né? Às vezes você deve ter ouvido o seu professor falar isso aí. O nosso universo, ele foi criado do nada. Ah, pastor, por que eu tenho que saber disso? Porque às vezes alguém vai dizer para você, o nosso universo foi criado do nada, bobinha. Você fica crendo em Gênesis capítulo 1. Aí você vai falar assim, meu pastor nunca me ensinou. A escola bíblica também não. Eu não sei te responder. Eu não sei dizer. O universo criado do nada significa, se alguém disser isso, principalmente um ateu, ou alguém que crê fielmente na ciência, quando alguém diz assim, olha, o universo foi criado do nada, você já pode dizer para ele assim, olha, você que tem uma crença ferrenha na ciência, está negando a própria ciência. Porque a ciência, a própria ciência diz que a matéria
a matéria, aquilo que você pega, aquilo que você toca, aquilo que existe, a matéria não pode surgir de si mesma. Ah, não? Não pode. Ela não pode surgir do nada. Então precisa ter algo antes da matéria. Antes de algo existir, precisava de algo. E vamos supor que este algo antes da matéria fosse matéria. Tinha que ter uma matéria antes dessa matéria, atrás da matéria. Ah, pastor, mas é confuso. Não é, gente. É só a gente ir regredindo, ou retornando tudo. Você, por exemplo, hoje você é um corpo formado por células e criado ali por átomos, né? E significa que você é uma matéria, e aí você vai reduzindo aquilo, reduzindo, quando você chega no átomo, na menor partícula ali, os elétrons, os nêutrons, aquilo ali, parte daquilo, a construção da matéria, a construção da terra, a construção do todo. Mas quem criou o átomo? Um átomo não cria o átomo. Não existe outra maneira de entender Deus. E eu não estou dizendo que todo mundo precisa entender Deus, mas eu estou dizendo entender que Ele é real e que nós precisamos provar para as pessoas que Ele é. É que hoje nós vivemos dentro da matéria, do tempo e do espaço, é ou não é? Tempo, espaço, matéria, irmão Edson. E isso diz respeito às perguntas que nós fazemos dentro do texto que Jesus acaba de trazer. Nós vivemos dentro de um tempo, afinal de contas nós estamos aqui, escola bíblica, começou 10 horas da manhã, daqui a pouco, tempo. O espaço que nós ocupamos, ninguém vai ocupar o espaço que você ocupa. Se você está aqui, ninguém vai conseguir ocupar o espaço que você ocupa. Então, eu sou a matéria, eu ocupo um espaço e estou vivendo um tempo, é ou não é? Se eu disser que este Deus, Ele é tão limitado ao ponto de ter sido uma matéria antes, para criar a matéria, o tempo e o espaço, eu estou dizendo que esse Deus realmente é muito limitado. Mas, se eu digo que o Criador da matéria é imaterial, e portanto, ocupa os céus e a terra, não palpável. Se eu disser que o Criador da matéria é imaterial, se eu disser que o Criador do tempo é atemporal, portanto eterno, e se eu disser que o Criador desse espaço, ele não depende do espaço para viver, aí eu estou chegando perto desse ser, estou ou não estou? Estou chegando perto, não estou? Porque aí eu estou a favor da ciência, que prova que uma matéria não cria de si mesma. Que um tempo, esse crono, ele não existe de si mesmo. E que o espaço não pode existir de si mesmo. Então o tempo, espaço e matéria foi criado por alguém. Você quer saber quem foi que criou? Gênesis capítulo 1. No princípio fala de tempo. No princípio, tempo, um ser atemporal. No princípio, como que uma eternidade se transforma em tempo? Ele starta o tempo. Ele é eterno, ele starta o tempo. No princípio, tempo. Deus criou os céus. Céus é o quê? Espaço, gente. Nós vivemos dentro do espaço, da matéria e do tempo, não vivemos? E nós estamos falando que a ciência não pode provar jamais quem criou a matéria, o espaço e o tempo. Nós temos a convicção por fé, através da palavra de Deus, que um ser que não depende do tempo, ou seja, é eterno, um ser que não é palpável e, portanto, é imaterial, e um ser que não depende de espaço para existir, criou. A gente vai, em poucas palavras, em Gênesis capítulo 1 e diz, no princípio, olha o tempo. Deus criou os céus, olha o espaço. E a terra, olha a matéria. É impossível alguém que não crê em Deus negar que este ser atemporal, imaterial, e que existe de si mesmo, e que não depende de espaço para existir, tenha criado, ou seja, seja a causa
inicial de tudo isso que existe aqui na terra, e que, portanto, ele existe, e que se ele existe, as palavras que estão na Bíblia são verdadeiras, e que se as palavras que estão na Bíblia são verdadeiras, eu posso contar com as promessas que estão contidas nelas, e quando eu conto com elas, quando eu creio nelas, quando eu acredito que elas são poderosas para me ajudar, para me curar, para me fortalecer, para me guiar, para me conduzir, então aquilo simplesmente acontece comigo. Eles pedem, prova isso, é por fé. Cientificamente, praticamente, eu provo que Deus existe, mostrando o primeiro verso da Bíblia. Deus criando o espaço, a matéria e o tempo. Tempo, espaço e matéria sendo criado no princípio da Bíblia. E é interessante porque isso tudo fala de uma trindade perfeita, né? Esse Logos, essa palavra que estava com Deus, João capítulo 1, e era Deus ali no princípio, ela forma essa trindade perfeita, porque o tempo, na verdade, ele é composto de uma trindade, né? O passado, presente e o futuro. A matéria criada, ela também é uma trindade, né? Então a gente vai ver na trindade das trindades, né? Não se assuste com a trindade, viu, gente? Não se assuste. É uma trindade perfeita. O tempo é composto de passado, presente e futuro. O espaço, ele é formado de altura, largura, profundidade, né? Então, é o tempo, o espaço, e a matéria é formada de estados sólido, líquido e gasoso. Então, as trindades das trindades formando a perfeição que a gente vive aqui. Através dos estudos, da ciência, cientificamente, na verdade, uma pessoa buscando amparo na ciência para estudar sobre a visão, ele acabou concluindo que tudo aquilo vinha de um ser. Ele chegou à conclusão que o cérebro tem mais células do que as estrelas. Os olhos e o cérebro. Sim? Do que as estrelas do céu. Alguém criou, exatamente. Gente, exatamente isso, irmão Rivaldo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tentam refutar que Deus existe, que Jesus Cristo é Salvador, eles acabam caindo, né, Ricardo? Eles acabam caindo na própria teia. Eles falam assim, não tem jeito. Um destes é Augusto Cury, né? Um ateu que começou a querer desvendar os mistérios desta vida, e ele acabou caindo dentro do mistério que é essa mente. Ele fala que é um dos maiores mistérios, as pessoas estão indo na Lua, estão procurando grandes mistérios no universo, e até hoje não sabe decifrar 10% do mistério, que é a nossa mente. Então ele passa a estudar. Qual a conclusão que ele chega? Não tem jeito. Quando ele vai estudar a natureza emocional de Jesus, ele fala, é sobrenatural. E aí ele se torna um cristão. É isso que nós precisamos entender, que nós precisamos levar as pessoas a serem cristãos. Não é simplesmente o mesmo, conviver com pessoas que têm o mesmo pensamento. Tem gente que ama, só convive com pessoas que têm o mesmo pensamento. Gente, lógico, você não vai conviver com pessoas com princípios e valores totalmente deturpados. Mas e quando você convive ali no trabalho com alguém e aquela pessoa você percebe que ele precisa conhecer quem é Jesus? E uma das coisas que muito prejudica, sabe, irmão Rivaldo? Existe uma fábula, eu vou terminar com isso. Existe uma fábula que conta
uma história de um reinado, fábula, viu gente? Não é real, é uma fábula, é simplesmente para trazer uma mensagem. Havia ali um reinado onde todas as pessoas, por falar de visão, eu lembrei disso, todas as pessoas eram cegas. Ah, pastor, mas o que foi? A oftalmologia não chegou lá. Gente, fábula, não procure racionalizar, tá? Todas as pessoas nasciam cegas. Então, aquele reino, aquele lugar, aquele local, todas as pessoas eram cegas. Todas eram iguais, cegas. O rei também era cego. E então ali eles conversavam, eles andavam, eles viviam a vida deles ali normal. Todos eram iguais, então não tinha problema, que eu queria usar outro termo quando eles dão no vestibular, não tinha cotas, né? Cotas para pessoas com necessidades especiais. Não existia cota, todo mundo era igual. Tinha alguém que era problemático ali porque era cego? Não, seria problemático se nascesse com a visão, né? Falou, opa, esse é um problema para nós. Então não tinha problema, realmente. Todos eram cegos. E chegou a notícia no rei que estava próximo ali daquela vila, daquele lugar, um elefante. Chegou um elefante. E eles falaram assim, o que é elefante? Ninguém nunca viu um elefante. Isso é bom, isso é ruim, isso é perigoso, a gente precisa nos preparar. O que vai acontecer com a gente? O que é elefante? Então, o rei chama 6 ali, dos súditos, né? E fala assim, olha, vou enviar vocês, e vocês vão até lá saber o que é esse elefante. E ele envia ali 6 dos seus súditos. Então, eles chegam lá e começam como é que o cego enxerga? Tocando, apalpando. Então, um chega ali e começa a tocar naquela presa, né, do elefante, chamada de marfim. E aí ele toca ali e ele pensa, é uma lança. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é uma lança. Aí o outro abraça a perna do elefante assim, aquilo não se move, aquilo não mexe, fala, não, elefante é uma árvore. Uma árvore. E o outro vai ali na tromba, né? Na tromba dele, isso aqui parece uma cobra, mexe para cima e para baixo, estranho, é uma cobra. Aí o outro está lá na cauda, fala, não, elefante é uma grande corda, com um nó na ponta, isso aqui vai ser útil para a gente. Aí o outro está ali encostado na lateral dele, fala, elefante é uma parede super resistente. Aí o outro vai ali naquelas orelhas grandes, né? Fala, não, elefante é só uma bandeira. E tudo isso eles pensando, né? Aí eles voltam, se reúnem ali com o rei, e cada um transmite ao rei o quê? O que era o elefante. Um falou que era uma lança, outro falou que era uma bandeira, outro falou que era uma parede, outro falou que era uma cobra, outro falou que era uma lança, né? Falou que era uma corda. Como é que esse rei ficou? Confuso e indignado. Vocês estão brincando comigo? Eles estavam mentindo acerca do que viram? Era verdade o que eles estavam falando? Eram cegos. Qual que é o problema, irmãos? Rivaldo, Edson e toda a igreja, todos aqui presentes. Sabe qual que é o problema? É quando a gente vê parte do todo e acha que já viu tudo. E sabe quando que a gente vai ver tudo? É quando a gente reuniu 6 e disse assim, e aí, o que você viu? Olha, eu vi parece uma corda, eu vi parece uma espada, eu vi parece uma parede, eu vi parece uma árvore, eu vi parece uma bandeirola. Vamos unir o nosso conhecimento, vamos ver o que é isso? Para chegar realmente no que é um elefante. Mas sabe o que aconteceu lá na vila? A vila ficou todinha dividida. Porque cada um tinha o seu argumento e cada um montava o seu argumento da maneira como sabia. Alguns ganharam adeptos, outros ganharam aqueles que rejeitavam, né? Então a vila ficou toda dividida e ficou pior. Porque o elefante, ninguém sabia o que era e muito pelo contrário, começaram a criar doutrinas em torno daquilo que cada um trouxe. Ah, vai ser uma lança, eles vão jogar a lança sobre nós.
Sabe o que significa isso? Eu vejo Cristo na cruz. E às vezes chega a Páscoa, a pessoa olha para o coelho e para o ovo. Ah, a Páscoa é isso. Eu vejo Cristo ressurreto e as pessoas olhando simplesmente para aquele fato em si, aquele ato, aquilo que aconteceu lá, esquecendo-se que um dia também nós só conseguiremos tal proeza se nós crermos nele como nosso Salvador. Eu vejo Cristo ali na cruz, vejo Cristo na sepultura e vejo pessoas descrendo que ali caminhou o Filho de Deus, o Messias sobre a terra, e então eles acabam criando sua maneira de ver. Então uma igreja que cria uma maneira, a outra igreja cria outra maneira, todos eles olhando para aquele complexo que é Cristo, todos eles olhando para a palavra, olhando para este Deus que é excelso, que cobre os céus e a terra, que criou o espaço, que criou o tempo, que criou a matéria, e que portanto existe de si mesmo, e que portanto é eterno dos eternos. E nós temos isso aqui na palavra de Deus, quando o salmista mostra isso aqui, no Salmo de número 30, deixa eu abrir aqui rapidamente, é o 30, olha que coisa mais linda que ele fala, deixa eu encontrar, talvez eu não encontre agora, mas ele fala, ele é de eternidade a eternidade, ou é o 130, peraí, deixa eu achar aqui e eu termino, gente, estou terminando e o churrasco vai vir. Ele diz assim, olha, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, Salmo 139, 13, quem que nós somos? Fomos criados no íntimo do ventre de nossas mães, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, você não estava escondido de Deus, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, olha quem é Deus, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Isso mostra o Deus eterno, que não compactua com o tempo apenas, ele simplesmente está fora do tempo, mas ele é o criador do tempo, ele está fora da matéria, mas é o criador da matéria, ele está fora desse espaço que a gente tem, mas ele é o criador do espaço. Por que isso? Para provar para todo ser humano egocêntrico, que acha que sabe algo, que na verdade deveria conversar com alguns astronautas, que quando vão à Lua ou outros planetas e viajam e vê a Terra lá de cima, eles simplesmente voltam com a sensação de, a psicologia chama de overview. Sabe o que é isso? É a sensação de que eu não tenho mais nada a fazer aqui nessa terra. Eu já alcancei o pico do meu propósito aqui na terra. Sabe por quê? Eles viram a terra lá de cima. Eles viram essa coisa bela que é a terra. Eles não viram as fronteiras, eles não olharam as guerras, as divisas. A prepotência do ser humano não dá para ver lá de cima. Mas quando você está lá em cima e vê aquela beleza que Deus criou, e esse ser ínfimo que é o ser humano, habitando essa terra, achando ainda que Deus não existe, precisava conversar com um astronauta. Exatamente, ela não crê na Bíblia, a partir do momento que ela entende que é um ateu. Agora, você lendo a Bíblia, se isso resolve o problema dela, agora, se não, é o que eu disse, vamos para a ciência. A ciência diz que uma matéria não existe de si mesma. Um átomo não forma um átomo. Algo antes do átomo precisou criar o átomo. Algo antes da matéria precisou criar a matéria. Algo antes do espaço e tempo precisou criar. Se ele disser que não, você vai falar assim, então você não crê na ciência, não tem como a gente conversar. Ou você crê na ciência ou você crê em Deus. Você crê na ciência? A ciência não permite que a matéria exista de si mesma. Então tá. Não vou dizer para você crer no meu Deus, mas creia nesse ser que veio antes da matéria, antes do tempo e do espaço, que foi o criador deles. Agora, se você quiser saber quem ele é, aí a gente pode conversar mais. Primeiro eu mostro através da ciência.
Eu não mostro através da Bíblia. Mas aqui para vocês eu li, para vocês verem o quanto é lindo Deus criando o tempo, espaço e matéria no primeiro verso da Bíblia. Esse ser, que aí as pessoas querem chamar, não quer chamar de Deus? Então tá, que ser é esse? Aí se eu disser assim, eu não sei, como que pode alguém que diz que não sabe que ser é esse, dizer que esse ser não existe? Como? É muita prepotência. Eu posso dizer que eu não sei. Entende? Então, gente, a gente precisa começar a ser mais forte. O Evangelho precisa ser mais forte do que o ímpio. O Evangelho precisa ser mais forte do que aquele que descrê. Ou os ateus vão sair tirando os crentes das igrejas? É isso que vai acontecer? Sabe o que significa isso? Os púlpitos estão vazios. Os púlpitos não estão cumprindo com o propósito. Vamos ficar de pé. Eu acredito que dentro daquilo que dava para nós termos passado, foi bom as participações. E entenda uma coisa, gente. Eu saí da escola bíblica hoje confuso, eu não entendi. Entenda uma coisa, tudo na vida é um crescimento. E talvez você nunca tenha pensado em se deparar com alguém assim. Mas talvez a vida está lhe preparando alguém assim para você converter. E quando chegar a hora, não fala assim, eu não tive sorte. Não, você não se preparou na hora certa. E nós estamos dando oportunidade para se preparar. E entender que Deus existe. Ele é o Criador dos céus e da terra. E é tão interessante, e não me procure saber o porquê disso. Ele é tão, eu não posso dizer grande, porque ele é imaterial, mas ele habita o seu coração. Esse ser que os astronautas olham lá de cima não vê nenhum de vocês. Vê apenas as belezas de Deus. Não vê nenhuma fronteira entre Alemanha, entre Ucrânia, entre Rússia, entre Israel, entre Irã. Não vê nada, não vê nenhuma fronteira. Vê somente aquela coisa bela. E aqueles seres ínfimos que Deus colocou lá. Está brigando. Para quê? Para provar que o elefante é uma seta. Para provar que o elefante é uma corda. Assim está a humanidade. Para provar que o elefante é uma árvore. Sendo que todos eles viram parte do todo. E se unirem, eles vão entender que o todo é muito mais lindo. O todo é muito mais palpável. E eu represento essa humanidade cega hoje. Eu represento, você fala assim, mas tão estranho. Eu falo que essa humanidade está como aquela vila. Cada um defendendo aquilo que tocou. Aquilo que apalpou, criando suas doutrinas. Olhando para a palavra de Deus isoladamente, pegando versos isolados e dizendo, isso é aquilo, não é. Vamos tocar o todo, vamos unir as nossas forças, vamos unir os nossos conhecimentos, vamos unir a nossa fé e realmente ver o que é isso que está chegando na vila. O que realmente é isso? Pai Celestial, nosso Deus eterno, sabemos, ó Pai, que como seres humanos, somos a criação máxima Tua, Pai, pois fomos criados à Tua imagem e semelhança. Mas, Senhor, como seres orgulhosos, somos os mais terríveis desta terra. Nós manchamos esta terra tão bela com o nosso orgulho. Nós estamos manchando com sangue esta terra criada ali no princípio, quando o Senhor cria essa matéria. E ainda pessoas nascendo de uma concepção natural, onde Deus viu aquele embrião lá no ventre. Essa pessoa nasce, cresce, estuda e diz, Deus não existe. Como assim? Deus te viu no ventre. Deus entreteceu você lá no ventre da tua mãe. Mas saiba de uma coisa, independente de você dizer que crer ou não, Ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam, e se ainda há tempo, faça isso. Ele dá galardão, Ele dá recompensa a todos aqueles que o buscam. Nós vimos Jesus falando, sabe por que vocês não creem em mim? Porque vocês não creem nem em Moisés. Sabe por que vocês não creem em Deus? Porque vocês não creem em mim. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós,
Que Deus tenha misericórdia de todos os incrédulos, de todos aqueles que realmente rejeitam esta palavra. Que Deus tenha misericórdia e Deus nos ajude a nos manter de pé. Como Paulo disse, você que está de pé, cuidado para não cair. Você que tem lido as Escrituras e visto que nela está contida a vida eterna, você não consegue ler e ver Jesus sendo Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha saúde. Pedimos, ó Pai, por aquelas irmãs ali na cozinha que se doam para fazer o alimento, o irmão ali no churrasco, na grelha, fazendo este alimento para o nosso físico. Pai, recompensa eles, ajuda eles, ó Pai, dá saúde para eles, recompensa cada um desta igreja, os músicos, o estúdio, os diáconos, todos que trabalham pela obra, independente de qual função esteja exercendo. Deus recompensa você, Deus ajude você, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto você abraça, enquanto você transmite bênção para quem está aí do seu lado, vamos louvar este louvor, a Ele, a glória, porque dele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas.